Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Daniel, para quem não me conhece. Se você já está nesse canal comigo há um tempo, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu vou falar um pouco sobre orgulho, humildade e falsa humildade. Mas antes de falar sobre isso, quero te desejar um feliz ano novo. Esse é o primeiro vídeo desse canal nesse ano. Então, sem demorar muito, vamos pro vídeo. Eu quero compartilhar algo com vocês que eu acredito que pode mudar a forma que você vive esse ano. E não só o seu ano, mas a sua vida aqui na Terra como cristão. E eu vou falar um pouco sobre orgulho, humildade e falsa humildade. Então, para você entender nesse ano quem você é, aquilo que você precisa fazer e onde você precisa fazer. O texto que eu vou ler com vocês está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 11 ao 14, mas você pode ler depois ele também. Mas vamos lá. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos. Quando estivermos presentes, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos a esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusive. Não estamos indo longe demais no nosso limite. Como seria se não tivesse chegado até vós? Pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Então, só para entender um pouco do contexto, então Paulo está escrevendo ali aos Coríntios, ele estava ali de certa forma defendendo o seu ministério. Então Paulo ele estava escrevendo ao Coríntios aquilo que ele era, qual era o seu encargo com a igreja, com o evangelho e aonde ele estava atuando. Mas se nós formos prestar bastante atenção aqui no texto, existem duas palavras, aqui uma palavra que pode nos dizer algo muito incrível sobre o Evangelho. Então, fala sobre medida, fala sobre limites. Então, quando nós lemos o texto, nós vemos que o texto nos demonstra que Paulo tinha plena convicção de qual era a sua medida exata. Paulo ele tinha convicção de quem ele era, do que ele fazia e onde ele atuava. Paulo fala aquilo que nós escrevemos em cartas, nós seremos. Então ele está falando que é uma vida que vive o que prega, uma vida que vive a sua palavra. Então eu sou aquilo que eu tenho falado. Então ele começa a falar sobre quem ele é. Então ele fala também sobre a sua responsabilidade com a igreja, com o Evangelho de Cristo. Então a sua função de fazer qual que era? Propagar o Evangelho de Cristo, as boas novas. E depois ele fala sobre o lugar onde eles estavam atuando, a quem estavam chegando, aonde eles podiam fazer essa missão. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é que esse texto ele nos traz uma interpretação sobre humildade. Mas o que é humildade? Muitas pessoas elas têm dúvida o que é humildade. Muitas pessoas acham que humildade é você se rebaixar. Mas o que o texto nos mostra, que a Bíblia nos mostra, é que humildade é você ter convicção, consciência da sua medida exata. Humildade é você ter o seu limite estabelecido por Deus, é você entender realmente quem você é. Então vamos lá, se eu entendo que Deus é santo, se eu tenho a revelação que Deus é o único santo, vamos lá. Então eu entendo a minha posição de pecador. Então eu não estou me rebaixando, eu estou colocando quem eu sou perante a revelação de Deus. Então eu sou pecador diante da santidade de Deus. Eu não estou colocando menos nem a mais. Ou seja, o que seria mais? Colocar que eu sou santo pelas minhas obras, ou a menos que eu não posso ter salvação. Você está entendendo? Então o limite, a humildade é você ter um limite exato de quem você é. Eu quero colocar uma situação
prática da vida. De repente, em alguma ocasião você já fez uma coisa boa, por exemplo, eu toco bateria no Ministério de Louvor da minha igreja e quando eu estava começando a evoluir no instrumento, algumas pessoas começaram a me elogiar. Nossa, você toca bem, você está se esforçando, eu estou vendo a unção de Deus na sua vida. E muitas vezes nós temos aquela resposta diante dos elogios. Ah, glória a Deus, que é isso? Eu não mereço isso. Mas sim, eu quero que você entenda que toda a glória é de Deus, toda a honra é do Senhor, mas existe algo que é da nossa parte. Então muitas vezes quando nós falamos assim, nós reagimos a um elogio, mas isso não foi eu que fiz. Muitas vezes isso é uma falsa humildade que está mascarada de um orgulho interior. Vamos lá? Então quando nós reagimos de repente a coisas boas que nos falam, quando nos honram, e nós reagimos negativamente, nós achamos que isso é humildade, mas na verdade isso é um orgulho. Então quando eu comecei a entender isso, eu comecei a dizer obrigado, obrigado e glória a Deus. Então quando alguém te elogiar de alguma coisa, diga obrigado, seja humilde em reconhecer que Deus está fazendo algo na sua vida, mas que você está cooperando com Deus. Então, tudo bem, você entendeu que humildade é você entender o seu limite. Mas o que seria então o orgulho que Paulo está dizendo contra pessoas que estão se comparando, indo além do que da medida deles, que Paulo também falava que ele não ousava passar do limite dele. Então, ser orgulhoso é você ir além do limite que Deus estabeleceu. Então, nós vemos lá que na criação Deus disse: façamos o homem e a mulher nossa imagem e semelhança. E isso é incrível, que ali através do relacionamento o homem ele poderia ser semelhante a Deus. Ele não seria Deus, ele seria semelhante a Deus. O homem, se ele entendesse a posição de Deus e a sua posição em humildade, ele poderia crescer ali no relacionamento com Deus. Só que vem o diabo e joga ali uma mentira, uma meia verdade, que se eles comessem daquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus, eles seriam maior que Deus. Então ali o erro de Adão, de Eva, foi colocar o seu eu, o egocentrismo, acima de quem Deus é. Então eles agiram com o orgulho de você querer passar uma medida que não foi confiada a você. Então o orgulho, ele acontece quando você pensa mais sobre você, ou quando você pensa menos sobre você. Eu falei sobre a falsa humildade. Então a falsa humildade, ela acontece quando você tem uma inferioridade. Quando você olha para as pessoas e você se compara, você se rebaixa, você não vê valor no que Deus colocou na sua vida, na sua missão, no seu propósito. Você quer sempre ser outra pessoa e, assim, atualmente a mídia ela tem nos colocado padrões de beleza, tem colocado padrões de vivência, padrões financeiros, padrões de uma família perfeita. E muitas vezes nós encontramos dificuldade. Nós temos um processo até chegar a este lugar. Mas nós precisamos entender quem nós somos, o que nós fazemos e onde nós devemos atuar. Não são homens que vão dizer quem nós somos. Não são mídias sociais. Não é o mundo que vai dizer quem nós somos. Não é as revelações da carne, mas é o Espírito Santo. Quando nós olhamos para Jesus e vemos quem nós podemos ser como Ele, nos parecer como Ele, então reconhecer isso em nós, que nós temos um processo, que nós temos valor, então nós não vamos olhar mais comparação, em orgulho, em uma inferioridade, em uma timidez, em algo que nos afasta de Deus, mas nós vamos viver perfeitamente quem nós somos, o que nós precisamos fazer e onde devemos fazer. Eu quero dar um exemplo para você. Tudo bem, humildade é você entender o seu limite. Então faz de conta que esse círculo é o limite de Deus na sua vida. Então aqui dentro dessa esfera de ação, você é uma pessoa que faz alguma coisa em um lugar determinado. Então dentro disso aqui eu posso atuar quem eu sou. Então vou dar um exemplo. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro, eu sou um cidadão do céu, eu sou um sacerdote.
Isso é a minha identidade diante de Deus, aquilo que Cristo fez por mim. Então, a partir dessa revelação, qual que é a minha área de atuação? Então, o meu propósito, aquilo que eu preciso fazer. Então, Deus me move muito a tirar pessoas da indiferença em relação ao Evangelho, a falta de uma vida de intimidade, de amizade com Deus, de poder sobrenatural de Deus. Então, são coisas que mexem com o meu coração, que Deus me comissiona a levar o reino de Deus, o Evangelho. Então é isso que eu preciso fazer. Então qual que é a minha área de atuação dentro dessa esfera? Eu sou levado a atuar dentro de uma esfera da igreja. Então da igreja com I maiúsculo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então eu sou levado a ensinar, a discipular, a impulsionar pessoas a viverem o melhor delas diante de Deus aqui na terra. Então sou comissionado a levar as famílias, a levar diante das artes, da música, algo que eu também amo. Então dentro disso é onde eu posso atuar, é aquilo que Deus me confiou, aquilo que eu preciso ser fiel diante de Deus. Mas vamos lá, faz de conta que eu entendo que eu sou, o que eu faço, mas eu estou numa área de atuação diferente. Por exemplo, eu quero levar o Evangelho a um centro comercial, eu quero ser um empreendedor, só que não foi algo que Deus me comissionou. Então eu estou agindo em comparação, eu estou agindo numa falta de identidade, ou talvez até um orgulho de querer ser alguém que eu não sou. Então eu preciso entender quem eu sou, aquilo que eu faço e aquilo onde eu preciso fazer. Então o orgulho é ir além dessa esfera. E a falsa humildade é você diminuir essa esfera, você entende? Então, amém, eu entendi qual que é o meu lugar de atuação, mas existe um negócio que quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. Quando eu entendo quem eu sou diante de Deus, eu estou nessa revelação. Deus pode ampliar lugares novos. Deus pode ampliar a minha área de atuação. Ele pode me empoderar. Ele pode me comissionar. Então você está entendendo? Quando nós respondemos à humildade, Deus, Ele nos exalta na forma correta. Então, para terminar esse vídeo, como eu posso pegar tudo isso e aplicar para este ano de 2021? Eu sei que na virada do ano nós estipulamos muitas metas. Eu falei até sobre isso no último vídeo, sobre ter uma mente renovada, na verdade uns 2 vídeos atrás, mas faz de conta que eu vou usar o meu exemplo aqui, que eu sou comissionado a trabalhar, a ensinar na esfera da igreja, da música, enfim, da família, e então eu preciso colocar metas que são de acordo com aquilo que eu posso viver. Então eu posso estipular metas não além e nem abaixo do que eu posso fazer. Então eu coloco coisas que são de acordo com o que Deus tem colocado na minha vida. Então, que você possa começar esse ano de 2021 sabendo quem você é, sabendo o que você precisa fazer e onde você precisa fazer. Que Deus possa abençoar a sua vida. E se essa mensagem falou com você, eu peço agora a sua ajuda, que você se inscreva nesse canal, comenta aquilo que Deus tem falado com você nesse vídeo, ou pode deixar sugestões de próximos vídeos, ou perguntas que queira que eu responda, se eu puder estar respondendo através desses vídeos, desses conteúdos. Então, agradeço pela sua presença, que seja um ano maravilhoso para você, para sua família, e curta esse vídeo, se inscreve, compartilha para todo mundo, e muito obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau.